Glória a Deus e aleluias. Quero saudar todos os meus amados irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Amados, eu quero lhe convidar a mais um dia de sexta-feira com um encontro com a palavra. Eu quero lhe convidar na leitura da palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 23. Que fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Que fala assim: ao sair o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverter aquela cidade em toda a campina, e todos os moradores da cidade que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiveram na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e por toda a terra da campina viu que a terra subia uma fumaça, como fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando subverteve a cidade em que Ló habitava. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados, agora vamos se deparar com a história aqui de Ló. Um resgate do Senhor. Amados e ouvintes, irmãos, eu quero lhe dizer, amado, que nós encontramos assim. Muitas vezes precisamos de um resgate de Deus. Porque nós se encontramos num mundo que infelizmente está em trevas. E somente Deus pode nos dar a luz, que é a sua palavra. Somente Deus pode dar a esclareza, botar a gente na luz, que é a sua palavra. Amados, Ló, aqui o texto do capítulo 19, não é apenas uma história antiga sobre o fogo e enxofre. É um espelho para nos mostrar onde o pecado pode levar, a paciência de Deus que avisa antes de julgar e o preço de manter o coração dividido entre o céu e o mundo. Amado, muitos estão assim, com o pensamento no céu e o pensamento no mundo. E não podemos viver assim. Os nossos pensamentos têm que estar o pensamento em Cristo Jesus. Nós temos que se inclinar somente para o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Amados, infelizmente, sabemos da história de Ló, o que tudo tem acontecido, que a sua esposa, quando olhou para trás, se converteu numa estátua de sal. Amados, quando fala assim, 2 anjos chegaram a Sodoma à noite. Logo subiram Abraão aos receber com hospitalidade. Uma virtude rara, amado. Mas logo toda a cidade e os jovens e velhos cercam querendo abusar dos anjos. Sabemos da história, amado, quando Abraão intercede por Ló para poder guardar Ló daquela cidade. E o Senhor se lembrou da oração de Abraão. Ali o Senhor guardou a Ló. O Senhor mandou Ló sair daquela cidade porque seria uma grande destruição. Amados, a degradação do homem. Aqueles homens estavam no pecado, enganados. Estavam todos cegos no pecado. Sabemos e conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Era uma cidade pecaminosa, onde só imperava a maldade. Onde o inimigo trabalhava na vida de cada um daquele povo. Um povo que não reconhecia a Deus, que não queria se aproximar de Deus. Eles amavam mais as trevas do que a luz. Por isso que veio aquela consequência sobre aquela cidade.
que foi grande a sua destruição. Esta é a medida da corrupção, amado. Eles perderam o senso do certo do errado. Eles não sabiam mais distinguir o certo do errado. Muitos aí estão assim, amado, não sabem distinguir o certo do errado. E sabemos que somente temos que andar na luz. Temos que odiar as trevas. Temos que odiar o mal. Esse povo, eles estavam mais para o erro do que para o bem. Eles somente queriam saber do mal e aborreciam o bem. Por isso, amado, que encontramos essa história e descreve tudo isso que aconteceu. O mal passou a ser normal, até ser um desejo. Amado, quanto muitos estão iludidos, pensando que o mal é normal. O mal está causando desejo também a muitos. Muitos estão se entregando aos desejos do mal, que é o pecado. Esta cidade, amado, vem nos relatar um grande acontecimento para que nós possa observar e saber que o pecado tem consequência. Muitos estão enganados e desiludidos, deixando o mal cegar, deixando os desejos do mundo, o desejo da carne, o cegarem. Não havia mais temor de Deus, nem respeito ao próximo. É um quadro. Olha o que eles fizeram na casa de Ló. Eles não respeitaram Ló e sua família. E nem os anjos. Eles queriam abusar dos anjos. Olha para você ver ao estado da degradação desta cidade. Por isso que os seus pecados chegou à narina de Deus. E Deus já tinha aborrecido e ia ser destruída toda aquela cidade. Estava no tempo, estava sendo contado o tempo, a hora exata, quando Ló sair, será destruída essa cidade. Amados, eles não tinham mais nenhum temor de Deus. Não obedeciam os mandamentos de Deus. Nem amavam o seu próximo. A Bíblia diz, amado, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, que Ló era justo, mas se atormentava dia após dia com as obras ímpias. Ao ver e ouvir o que acontece ao nosso redor, muitas vezes, amados, quanto tempo você aguenta, quanto tempo nós aguentamos em ambientes pecaminosos, que nos contamina muitas vezes. Muitas vezes, amados, estamos em trabalhos que muitas vezes vêm nos contaminar, que não bate com nossa lógica espiritual. Muitas vezes estamos em ambiente que não é para nós estar. Isso é uma demonstração que a luz não permanece com as trevas. Não se batem. Não tem acordo. A luz não tem acordo com as trevas. E por isso, amado, que eu venho lhe dizer que o ambiente muitas vezes vem nos conduzir ao pecado. O ambiente que nós se encontramos muitas vezes vem fazer nós se inclinar para as coisas do mundo. O trabalho, pessoas também. Muitas vezes tem pessoas que nos influenciam ao pecado. E muitas vezes nós temos que se distanciar dessas pessoas, de certos lugares. Porque, amado, não podemos compartilhar com o pecado. Porque o pecado corrompe todos os costumes bons. E nós que queremos viver uma intimidade com Cristo, não podemos ter comunhão com o pecado. Por isso que nós temos que saber escolher as nossas amizades.
Temos que saber escolher ao lugar onde nós devemos morar, ao lugar onde vamos visitar. Tudo isso, amado, nós temos que examinar, para que nós possamos estar atentos a não ser setado pelo adversário. Amados, Ló era justo, mas os ímpios atormentavam com suas obras ímpias. Para você ver, amado, que isso aborrece a Deus. Aborreceu tanto o Senhor, que o Senhor ia destruir aquele local, Sodoma e Gomorra, por causa dos seus pecados. Amados, sabemos o pecado de Sodoma, que era o homossexualismo, o lesbianismo. Tudo isso Deus odeia, Deus abomina. É uma abominação aos olhos de Deus. Homem com homem, mulher com mulher, isto é uma abominação perante Deus. O Senhor não compartilha com o erro de ninguém. Deus fez o homem e a mulher para viverem juntos. É contra a Escritura, é contra a palavra de Deus. Por isso que o pecado, por isso que eles vieram atrás daqueles dois anjos, não para conversar com ele, ter uma conversa, mas eles queriam era possuir os anjos. Dois anjos, homens. Eles queriam possuir com seus pensamentos maus, fazer coisas que não agradam a Deus com os anjos. Por isso que teve esta consequência. O pecado tem consequência. Amados, a graça de Deus que nos resgata. Podemos todos os dias agradecer a Deus pelo resgate que Ele tem feito em nossas vidas. Por nos tirar muitas vezes de lugares que não é do agrado de Deus. Tirar a gente daquela vida antiga que nós vivíamos antes, quando nós estávamos no pecado. O resgate de Deus sempre vem para nossas vidas. Amados, os anjos dão um recado para Ló. Vamos destruir este lugar, pois o seu clamor subiu até o Senhor. Mas antes do juízo, há aviso de fuga. Somente os escolhidos de Deus estão aptos para ser resgatados. Somente aquele que reconhece que pecou e sabe que com suas forças não pode vencer sozinho. Mas somente pelo Senhor Jesus Cristo podemos ter uma vida verdadeira, uma vida santa. Seja perfeito, assim como eu sou perfeito, diz o Senhor. Amados, não podemos coabitar com o pecado, não podemos coabitar com a injustiça, não podemos coabitar com a injustiça do ímpio, porque o ímpio, ele morrerá no seu pecado. E muitas vezes quando compartilhamos com o pecado, às vezes somos também levados com ele. E não podemos ser compartilhantes dos seus pecados. Porque cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Amado, Ló corre, olha aí, um alerta. Ló corre ao seu genro e parentes. Eles riram e brincaram com ele. Muitos estão ouvindo o chamado de Deus, amados, mas não estão levando a sério. Estão levando somente na brincadeira. Quantos de nós estamos dizendo, o Senhor Jesus está voltando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento, amados, não tem salvação. Eu estou dizendo um arrependimento verdadeiro. Sem arrependimento não temos salvação. Ló avisou os seus semelhantes.
mas eles não deram ouvido ao Evangelho de Cristo. Eles levaram na brincadeira. Quantos de nós estamos dizendo que Jesus está voltando? Os seus ministros estão dizendo, os seus obreiros, evangelistas, diáconos, missionários, levita, levando a palavra de Deus a todo mundo, e muitos não estão dando ouvido. Aonde vem o juízo de Deus? Porque levaram na brincadeira. Quantas almas estão perecendo neste mundo? Quantas almas estão morrendo sem Jesus Cristo? Por causa que não reconhece quando Deus chama para tirar do pecado, para escolher a vida em Cristo Jesus. Muitos estão perdendo a sua vida no erro. E o erro tem consequência. Amados, o amanhecer, Ló ainda hesita. Então os anjos o cercaram pela mão e a sua esposa e filha tiraram dali. A Bíblia declara que Deus teve misericórdia dele. A Bíblia relata que Deus teve misericórdia de Ló por meio de Abraão, pela intercessão de Abraão, pela oração de Abraão. Porque Abraão andava com Deus, Abraão tinha uma intimidade com Deus. Ló ainda não tinha esse clareza diante de Deus, não tinha uma intimidade diante de Deus como Abraão. Ló era um pouco dispenso, escolhas erradas, escolheu a Campina, logo o lugar onde Sodoma e Gomorra. E sabemos, entendemos que somos humanos, queremos o nosso próprio bem, o nosso próprio sustento, mas muitas vezes escolhemos decisões erradas, escolhas erradas. Amado, em escolhas erradas tem consequência. Ló foi um quadro disso. A sua escolha errada trouxe uma grande consequência. Ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, todo o seu suor, todo o seu trabalho. Amados, Ló perdeu tudo, mas não perdeu sua vida. Porque Deus, Ele ama aquele que guarda seus mandamentos. Ló era um servo de Deus. Amados, a palavra de Deus fala que Deus teve misericórdia dele. A salvação nunca é por mérito. Podemos descrever como Ló. O mérito de Ló, se fosse salvo por mérito, Ló, ele não seria salvo. Ele era justo. Era um homem justo, obediente à palavra de Deus. Mas os seus méritos não iam salvar ele. A graça de Deus que salvou ele. A graça de Deus é um favor doado, é um favor imerecido. É o que nós não merecia, mas se tornou aceitável. Por meio de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Sabemos que Jesus é desde o começo da Bíblia. Os relatos da Bíblia sempre falam de Cristo, se nós estudar verdadeiramente. Tudo mostra que é Cristo o único sacrifício verdadeiro. A palavra de Deus desde o começo, desde Adão, dá o alvo a Cristo. Por isso que a salvação não é por mérito, é por o que Jesus fez na cruz do Calvário. Amados, é uma pura graça de Deus. Amados, também por causa da oração de Abraão, Deus lembrou. Abraão tirou Ló da destruição. A intercessão, como tenho falado. Quando Ló estava em Sodoma, Abraão estava intercedendo por ele, orando. Para você ver como a oração tem muito valor.
E muitos de nós ainda andam dormindo, dispensos. E Jesus mesmo disse assim: orai e vigiai, para que não entrei em tentação. Muitos de nós estamos perdendo as armas espirituais. Nós temos muitas vezes a arma, mas não utilizamos, que é a oração. Amado, a arma do crente é a oração. Muitos estão despreparados por não reconhecer isso. Amados, há um perigo muito grande de olhar para trás. Olha aí, quando falou assim, mas a mulher de Ló, olha, e se transforma, olha para trás, e se transforma em estátua de sal. Lembra? Jesus mesmo falou isso também. Jesus mesmo alerta. Lembra-vos da mulher de Ló? Jesus fala assim. Lá em Lucas 17:33, fala assim: qualquer que procura salvar a sua vida, perderá. E qualquer que perder a salvará. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Amados, Jesus aqui está falando que muitos estão dormindo, cochilando no sono da dispensação, no sono da desobediência. Amados, muitos acham que vão ganhar a sua vida no mundo, mas vão perder. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? O que adianta nós ganhar esse mundo todo, ganhar todos os dinheiros, ganhar grandes bens, ter tudo, e nós perder a salvação? O que adianta? Aí Jesus fala: a qualquer que perder, salvará. Mas quando nós perdemos, amado, quando Jesus fala assim, é quando nós escolhemos Ele. É quando nós temos a melhor escolha, é seguir a Cristo. Este é o que vai salvar a sua vida. Quando nós perdemos a vida, como o mundo fala, muitos acham que nós estamos perdendo a nossa vida adorando a Deus, mas não. Nada que nós fazemos para o nosso Deus é em vão. E Jesus mesmo, neste mesmo ponto, fala que digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tirado e outro deixado. Fala do arrebatamento de Jesus. Muitos aí estão, amados, despreparados. E Jesus nos convida a nos preparar. Podemos entender das parábolas das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Muitos aí estão perdendo o seu sono com meras coisas, mas muitos estão ganhando o seu sono por as coisas espirituais, abastecendo o seu espírito com óleo, enchendo sua lamparina, não sendo como aquelas loucas. 5 delas eram loucas, foram dormir sem vigiar. Amados, temos que estar em vigilância. A qualquer momento o Senhor pode vir buscar a sua igreja. Será que estaremos preparados? Será que estamos preparados? Será que se Jesus vier, vamos subir? Examinai nós mesmos. Nós mesmos que temos que se examinar. A salvação é individual. Eu não posso lhe salvar e nem você me salvar. A salvação é individual. Cabe cada um lutar pela sua salvação. Seja fiel até o fim, Jesus te falando, seja fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida.
Amados, muitos de nós estamos perdendo sono por meras coisas do mundo, preocupado com o dia da manhã, o que vai caber. Jesus fala, cabe dia cada seu mal. Sabemos que cada dia tem o seu mal, tem as suas lutas, suas dificuldades, seus empecilhos, mas seremos vencedores somente por meio de Jesus Cristo. Somente com Cristo seremos vencedores. Aleluia. Amado, olhar para trás não é só virar o rosto. Olhar para trás, amado, não é só nós virar o rosto. É sair com o corpo, mas ficar com o coração, o que Deus condenou. Muitas vezes queremos olhar para trás, amado, onde Deus já condenou o passado. Muitas vezes queremos olhar para trás e voltar para o passado, aonde ficou somente o caos, aonde só impera a maldade. E muitas vezes queremos olhar para trás, assim como a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Amado, sentir saudade é mesmo que nós dissesse assim: eu vou sentir saudade do pecado, das amizades, do conforto antigo. Quando olhamos para trás, é quando nós tivesse saudade do pecado, dos desejos pecaminosos que nos levavam muitas vezes à ruína, ou então muitas vezes perdiam sua vida. Muitos aí estão perdendo a sua vida por olhar para trás como a mulher de Ló. Amado, a fé é fraca, apegar-se ao mundo. Quando nós temos a fé fraca, olhamos para o mundo. Olhamos para os prazeres e os banquetes que o mundo nos oferece. É quando temos a fé fraca, não firmada em Cristo Jesus. Muitos aí estão perdendo a essência de Deus, a essência do Espírito Santo. Muitos aí estão perdidos, sem solução, sabendo que só Jesus pode salvar. Amados, só Jesus pode salvar o homem, tirar do pecado, das densas trevas. Jesus está voltando, Jesus está às portas, temos que estar preparados. Quando Jesus te der uma ordem, amado, obedeça. Amado, aborreça o pecado, não olhe para trás, olhe somente para Cristo, porque Jesus está voltando. Que você, amado, medite nesta palavra, que esta palavra venha tocar no profundo do teu coração, que você se aprofunde mais nela, porque ela é muito rica espiritualmente, é um atributo de Deus para nossas vidas, para que nós possa observar o que Ló passou, para que nós não possa desistir de orar, porque a intercessão vale muito. Temos que orar todos os dias, orar sem cessar. Orar sem cessar, amados, é orar sem parar. Todos os dias temos que orar. Temos que ser como Daniel. Amados, temos que todos os dias orar, não esquecer de orar. Orar e vigiar. Para que o mundo não venha nos enganar. E para que nós não caia na cilada do adversário. Que o Senhor Jesus possa te revelar mais e mais esta palavra. Quero lhe convidar neste momento para oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença. Ó Senhor Deus, e agradecemos pelo Teu resgate, por o Senhor ter nos resgatado das trevas, nos resgataste com a Tua potente mão, Senhor. Ó Senhor Deus, vem resgatando também essas vidas que se encontram perdidas. Que o Senhor possa resgatar para que elas possam te honrar e te glorificar o teu santo nome. E não possa mais olhar para trás. Que eles possam somente olhar para frente, para o alvo que é Jesus Cristo. Toma a frente da vida de cada um, Senhor. Liberta. Senhor Deus, dá visão aos cegos. Levanta o paralítico.
dá audição ao surdo, dá a palavra ao mudo. Ó, Senhor Deus, liberta dos vícios da droga, dos vícios da bebida, de toda classe de vício, Senhor, que o Senhor possa libertar essas vidas. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, toma a frente nas nossas vidas. Ah, Senhor Deus, toma a frente, Senhor Deus, nos guarda e nos protege de todo mal. Senhor Deus, seja com cada um para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor possa se revelar a cada um, para que eles possam ser resgatados e ser salvos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que todos fiquem na paz do Senhor. Amém.